nosso tema é como tornar a mente feliz. Não é fácil. Não sei quem aqui cantou esse tema, mas eu estou numa situação difícil. Eu vou contar uma história para vocês. Eu vou tentar escapar do tema difícil, não vou me perceber. A nossa experiência, ela pode ser vista num aspecto, a partir de um aspecto grosseiro, num aspecto sutil e num aspecto secreto. Eu vou contar isso, eu vou falar um pouco dentro dessa perspectiva. Então, quando vocês estão ouvindo, está todo mundo ouvindo, né? Então, quando a gente pensa assim na felicidade, a felicidade também, a gente está na dependência de aspectos grosseiros, aspectos sutis e aspectos secretos. Quando a gente divide isso não é completamente verdadeiro, sabe? A gente divide para poder explicar melhor. Depois a gente termina juntando de novo. Na verdade, essa divisão vem um pouco porque a nossa forma de compreensão, ela num tempo, ela só alcança as coisas grosseiras. Um pouco adiante ela alcança as coisas sutis. E em cada época a gente pensa que aquilo é o final, e depois dos aspectos secretos. Então, durante um tempo, a gente nem pensa sobre felicidade. Sempre a gente gosta das coisas, mas não gosta, nem se avalia muito. Aí tem um tempo que a gente avalia a felicidade. Então a gente encontra, de modo geral, causas grosseiras. A gente se vincula a causas grosseiras. Ou seja, minha felicidade está na dependência de certas coisas, que a gente nomeia, de modo geral, objetos, situações, pessoas. Então aquilo define a nossa felicidade. Quando a gente diz que a felicidade depende de causas externas, nós estamos tratando das coisas grosseiras. Se elas dependem de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, e também pensamentos com respeito a coisas externas a nós, independentes de nós, aparentemente independentes de nós, a gente vai chamar isso de causas grosseiras, de situações grosseiras. Naturalmente, com o tempo, a gente descobre que as coisas grosseiras, elas dependem de um olhar. Então a gente começa a focar essas questões todas a partir de aspectos internos nossos. Aí nós estamos tratando das questões sutis. Mais adiante, a gente vai se dar conta que todos os cenários, tudo que aparece, interno ou externo, aparece na nossa mente. Inevitavelmente, aparece na nossa mente. E a gente se dá conta de que a nossa mente ela pode ter muitos conteúdos, pode surgir muitos diferentes conteúdos. Esses diferentes conteúdos, eles surgem e cessam, eles nunca são fixos. Nem os aspectos sutis são fixos. Eles surgem e cessam. Mas eles surgem e cessam aonde? Eles surgem e cessam dentro de uma base livre, que é contínua, é constante. Essa base livre é o aspecto secreto. Então nós temos uma base livre, independente dos conteúdos do que aparece. Nós ficamos escolhendo os conteúdos internos. Quando a gente não entende isso, nós ficamos escolhendo os conteúdos externos. No meio desse processo de escolha, nós nunca chegamos a um ponto final. Porque aquilo que é escolhido hoje, com o tempo, por uma mudança interna também, aquilo vai se tornando uma outra coisa. Então, os aspectos externos, eles nunca dão uma resposta final. Essa é a razão pela qual nós estamos sempre transmigrando. A transmigração é um fenômeno externo, grosseiro. Ou seja, nós vivemos num lugar, passa um tempo a gente transmigra para um outro lugar. Aí passa um tempo, a
gente transmigrando para um outro lugar. Então nós estamos sempre transmigrando. Essas transmigrações, elas são não apenas transmigrações de local físico, mas transmigrações de conteúdo. A gente também se define de um outro jeito de tanto em tanto. Nós temos objetivos diferentes. Isso é simbolizado pelo pássaro que voa de um galho depois do outro. É como os mestres dizem, né? Você está sobre um galho, como um pássaro sobre um galho. Vai chegar um momento inevitável, você vai voar desse lugar para um outro lugar, para um outro galho. Não apenas no momento da morte, mas durante a vida nós transmigramos constantemente. Então, nesses diferentes lugares que a gente vem a pousar, a gente se sente diferente, nós temos outras visões de mundo, temos outras prioridades, outras relações, outros impulsos, e aquilo parece que está bem. Aí passa um tempo, surge uma insatisfatoriedade. Os fatores grosseiros, eles não têm mais a capacidade de manter o nosso funcionamento, a gente começa a aspirar, voar. Curiosamente, sempre tem outros seres em outros lugares olhando para o nosso galho. Quando a gente evacua, sai do galho, outros voam, acham aquilo ótimo. Então, isso vai andando assim. Os objetos é a mesma coisa. A gente tem os objetos eles perdem valor para nós oferecemos para o outro, é que o outro acha aquilo o máximo. Também as pessoas que andam ao nosso redor, elas estão muito próximas, de repente há um movimento, assim, sempre tem outros seres que também, pelo incrível que pareça, para o bem e para o mal, eles acolhem e aquilo tudo segue girando, assim, maravilhoso. Assim. Então esse é o processo da transmigração. Então o Buda vai dizer, os seres transmigram incessantemente. Ele vai chamar isso de ciclos de mortes e renascimentos. Em cada período desse a gente tem uma vida, e dentro desse mesmo corpo, essa vida cessa, o corpo segue. Aí a gente define a nossa vida de um outro jeito, se transfere para uma outra direção, e a nossa vida se edita com objetivo. É muito curioso que quando a nossa vida se refaz, num outro ponto, nós olhamos para trás, o passado muda, o futuro muda. As possibilidades de futuro mudam. As possibilidades anteriores de futuro nunca se realizaram, elas viraram passado, elas não vão mais se realizar. É muito maravilhoso, é muito extraordinário esse processo. Então nós nos movimentamos assim. Então o Buda, ele também vai analisar isso com todo cuidado, né? Ele vai focar isso. Então ele vai entender que é chamado de originação dependente. Esse tema da originação dependente, né, eu acho que vocês deviam gravar isso com todo cuidado. Assim, anotar na mente, né, tatuar assim, originação dependente, tatuar aqui e aqui também, originação dependente. É um tema super importante essa nossa originação dependente. Aqui não adianta ele contar para ler. Mas eu acho que eu tatuar no nariz também, a originação dependente. Todo mundo fala, a originação dependente. Eu estava me ensinando com o próprio nariz, estou adiantado. Mas esse tema da originação dependente é super importante, porque é a própria mente do Buda. A mente do Buda é a originação dependente. Ela constrói, ela é a mente do Buda, ao mesmo tempo ela constrói um mundo condicionado. É super bonito, é extraordinário mesmo. Porque é assim, por exemplo, eu agora cruzei pelo Rio de Janeiro antes de vir aqui. Teve um encontro de pessoas de várias partes do mundo sobre a questão ambiental. Tinha 20 pessoas passando, convidadas pelo Isaac. Foi um momento muito interessante. Então, aquele encontro se deu numa casa que agora é a sede da ONG. E quando a gente olha para aquela casa,
ela era uma casa de família um tempo atrás. Mas agora, quando a gente olha para a casa é a sede da ONG. O que mudou? Os tijolos, as paredes, as portas, as janelas, tudo igual. Tudo igual. O que muda? Agora a gente chega naquele lugar, as pessoas chegaram naquele lugar, elas foram capazes de fazer aquilo virar a sede de uma ONG. Mas aquilo vira no plano sutil, não é no plano grosseiro. No plano grosseiro, os mesmos tijolos, a mesma rede elétrica, as mesmas janelas, portas, mesmo endereço, mesmo número de rua, tudo bom. O aspecto grosseiro está ali. A originação dependente é isso. Nós olhamos uma coisa e a gente faz virar outra. Aquilo que a gente faz virar é uma forma. Se espirrar, eu não vou também. Pode deixar. Eu queria deixar de gengibre. Então, quando a gente olha aquilo, por que aquilo mudou? Aquilo era uma casa de família. Só que a casa de família é uma forma. Então, eu vou usar essa palavra forma. Só que a forma da casa de família, ela não era nem os tijolos, nem as paredes, nem as aberturas, nem janela, nem porta, nem endereço. A forma era sutil. Então aquela forma era vazia, por isso ela se distorceu. Aí surgiu uma outra forma. Essa outra forma também, ela vai durar um tempo e depois ela desaparece. O Buda se deu conta que nós não lidamos com coisas, nós lidamos com formas. Você entende? As coisas, elas não são coisas, elas são formas. Aquilo que a gente chama de forma é alguma coisa inseparável do mundo interno que fez aquilo surgir como tal. Então aquilo surge por coemergência, coemerge. Por exemplo, a gente chega na frente da casa e a gente vai dizer aqui a sede da ONG. Quando a gente diz sede da ONG, é porque eu tenho a noção de sede da ONG dentro de mim. Aí eu olho para aquilo e vejo aqui. Qualquer outra pessoa que não tem aquilo não vai ver a sede. Isso que se chama coemergência. Eu posso explicar, não, a sede da ONG existe porque eu porto ela dentro. Mas outros vão dizer, bom, se não tivesse a casa, eu não tinha a sede da ONG. Tá certo. Então isso que se chama coemergência. Aquilo surge de modo grosseiro e surge de modo sutil. Quando aquilo se junta, aquilo aparece. Mas a forma, ela é, nós vamos, na falta de uma outra palavra, nós vamos chamá-la de luminosa, pela luminosidade da mente. A gente pode usar outros nomes para isso, mas isso é a luminosidade da mente que produz. A luminosidade da mente sustenta as formas. Então, por exemplo, a gente organizou esse evento aqui, uma equipe poderosa da Sangue, assim, que se reuniu e fez o evento acontecer. E nós estamos todos aqui. Isso é uma forma também. É uma forma. Essa forma vai se dissolver daqui a pouquinho. Todo mundo embora para a alegria do dono da família. Como que os budistas se foram. Agora a gente também pode gerar uma outra forma. Chegamos aqui para não sair mais, pessoal. Essa é uma forma. Você viu como outras formas é muito interessante. Aí o Buda diz, aquilo que nós chamamos mundo é um conjunto de formas, não é um conjunto de objetos independentes, é um conjunto de formas. O mundo inteiro é assim, um conjunto de formas. Então, como que a gente organiza isso? Como é que a gente faz? Isso é construído por isso que se chama originação dependente. As formas se originam de modo dependente, coemergente. Algo que a gente vê como se fosse externo, algo que a gente vê como se fosse interno, eles são inseparáveis. Aí surge a forma, mas a forma pode mudar. A gente muda de algum modo, a experiência da forma ela
surge de outro modo. Então nós temos esse poder. Isso é super importante. Quando a gente não entende isso, a gente vive num mundo onde parece que tudo é externo a nós. Nós não temos nenhum papel na definição das coisas. Mas nós temos um papel. Nós temos um papel. A felicidade é uma dimensão interna também. É uma dimensão sutil. É muito frequente a gente pensar que a felicidade está na dependência da forma que está diante de nós. Mas as formas diante de nós, elas surgem inseparáveis de nós. Então esse é o diagnóstico geral, essa é a visão que o Buda desenvolveu. Aí o Buda, originação dependente é uma mente incessantemente operante. Ela opera, por exemplo, quando nós estamos acordados aqui, essa mente está operando, originação dependente. Ela não só origina, ela sustenta. Por exemplo, nós estamos nesse evento. A gente não precisa fazer força para continuar pensando que a gente está nesse evento. Ele se torna naturalmente existente. Mas como o evento é uma forma transitória, a gente deveria pensar, bom, eu agora estou vendo o evento, daqui a pouco eu não vejo mais. O evento surge, eu não vejo mais. Não, mas o evento surge e se mantém. Ele se mantém de um modo extraordinário, pela originação dependente. A nossa mente é capaz de sustentar os objetos que ela cria. Ela sustenta. Por exemplo, tem as nossas casas. Todo mundo, de modo geral, tem sua casa, seu lugar. Aquilo também é uma forma, e é uma forma transitória. Mas a gente não sente, não tem a sensação que nós precisamos fazer esforço para manter aquilo como sendo a nossa casa. Nós estamos aqui ocupados fazendo coisas aqui dentro, a gente não está nem lembrando. Daqui a pouco a gente lembra, a gente sente que a nossa casa está lá. Ela está lá ou não está, mas ela está lá. A gente tem essa sensação. Mas a própria noção de que aquilo é a nossa casa é produzida pela originação dependente. A originação dependente sustenta essas realidades. Ela produz e sustenta sem a gente perceber. Mas a sustentação é um processo ativo. Ela sustenta. Agora vocês olhem, por exemplo, a experiência do sonho à noite. O sonho à noite é alguma coisa assim, próxima da loucura, né? Tudo alucinada. Uma alucinação à noite. Aí o que acontece? Tem um ambiente. Esse ambiente é sustentado sem esforço, ele está lá. Tem pessoas que surgem componentes ali dentro, também que é tudo sustentado como se fosse real. Originação dependente. Aí nós combinamos coisas com coisas. A gente se aflige, a gente procura soluções para as coisas. Assim, a originação dependente é esse processo. Eu olho para coisas e eu tento fazer aquilo virar uma outra coisa. Tento fazer com que uma forma vire outra forma. Então, a originação dependente incessantemente operando. Quando nós estamos meditando, do mesmo modo, a originação dependente fica atuando, produzindo pensamentos, produzindo ideias, produzindo novas visões. Quando a gente se aproxima da morte, antes de morrer, nós também estamos alterando totalmente a visão. Como que nós olhamos as coisas? A gente já sabe que não vai levar coisa alguma. A gente começa a se desapegar. Então a gente transforma um apego assim, pô, isso aqui vou dar para um, isso aqui vou dar para outro. Isso aqui funciona. Agora eu não tenho mais capacidade de dirigir coisa alguma. Eu vou rezar que eles funcionem sem mim, que dê tudo certo. Assim, eu estou indo. Não tenho mais. Pensa, pô, eu perdoo todos os que fizeram confusão comigo, assim, né? Eu espero que eles perdoem também, né? Afinal, a gente faz muita bobagem durante a vida. Eu estou indo. Então a pessoa ainda assim, ela está pensando. Está pensando. Pensando significa que ela está trocando. Ela lembra das brigas, agora as brigas não importam mais. Ela lembra do que ela fez contra os outros, trouxe problemas para os outros, agora ela muda aquilo. Então isso é a originação dependente. Nós estamos
alterando as coisas o tempo todo. Essa mente, não importa onde que nós estejamos, ela está fazendo isso. A gente morreu, surgiu lá do outro lado, pronto, já cheio de ideias, né? Agora vamos fazer isso aqui. Agora vem julgamento, agora isso aqui é pior do que o Lava Jato. Eles sabem tudo, melhor confessar tudo. Confessar, devolver a vida. Aí surge essa visão, assim, né? Mas aí nós também raciocinamos, a gente vê que nós estamos manifestando a originação dependente. Aí aquilo tudo se resolveu. Num certo momento a gente quer renascer, quer ressurgir, quer transmigrar. Aí a transmigração é o renascimento. Nós vamos surgir num outro lugar. Mas a transmigração ela também é isso. Nós estamos raciocinando, pensando, aí surge o galho e se transfere. E nós vamos juntos. Nós vamos girando, transmigrando a partir da originação dependente. Agora, quando a gente fica em silêncio, como o Buda fez, vai lá no fundo do fundo do fundo. Esse é um ponto super importante. Então ele não encontra nada. É muito curioso. E a gente podia pensar, a sabedoria do Buda é um conjunto de conceitos e conteúdos que ele encontrou e guardou. Mas a sabedoria do Buda não é isso. A sabedoria do Buda, ela está ligada à ausência de conceitos. Curiosamente, esse é um ponto super importante, super difícil de encontrar isso explicado, sabe? Vocês também podem pensar de onde é que vem a sabedoria dos diferentes líderes religiosos, de como é que eles viram as coisas. Então isso está ligado a um aspecto muito interessante, por exemplo, quando a gente desenvolveu o conhecimento de alguma coisa. Quando a gente desenvolveu o conhecimento aquilo ao mesmo tempo é uma vantagem, mas é um problema. Porque, por exemplo, uma vez que eu penso que eu sei alguma coisa, eu não consigo ultrapassar aquilo que eu penso que uma vez que eu tenho respostas, eu não consigo aperfeiçoar essa visão. Então, na ciência, acontece isso, né? A pessoa, por exemplo, desenvolve uma visão, ela tem muita dificuldade de olhar além daquela visão. Ela tendo aquela visão, ela não consegue, ela já tem as respostas. É super difícil. Então, de modo geral, nós estamos apegados às visões que a gente tem. Os cientistas também. Eles olham as coisas e não conseguem ver. Agora, como que a geração seguinte de cientistas é capaz de, então, descobrir outras coisas? Porque eles não estão apegados ao que a geração anterior estava. Então, eles olham aquilo com um olhar novo. Olhando com um olhar novo, pode ser que eles vejam diferente. Mas aquele que já pensa que sabe, ele não consegue ver diferente. Então o Buda, ele foi se livrando daquilo que era o que se sabia. É como um jogo de xadrez. Nós temos uma sabedoria que é reconhecer as peças e jogar segundo as regras. Isso é uma sabedoria, isso é uma coisa real. Agora, é uma sabedoria adicional a pessoa parar e olhar aquilo e se admirar como que um pedaço de madeira vira uma torre. E como que um outro pedaço de madeira igual vira um cavalo, vira um bispo, vira um rei, rainha. Como é que aquilo fica assim? Por que as regras são assim? E a pessoa olha, ela olha livre daquilo. Ela não está mais olhando para aquilo e dizendo, vamos jogar tal jogada. Ela olha e se admira daquele funcionamento. O que aconteceu? A pessoa está num ponto distanciado, ela está além daqueles referenciais. Se ela for para dentro dos referenciais, alguém diz, ok, nós abandonamos essa visão, me ajude aqui, ver como é que a gente joga. Aí o outro é capaz de voltar ali para dentro e operar com aqueles referenciais, aí ele tem a inteligência do jogo. Mas nós podemos olhar segundo as regras do jogo, mas nós podemos olhar distanciado. O que o Buda fez foi começar a olhar distanciado. Aqui, por exemplo, quando eu estava explicando que a gente tem as formas, nós temos essa sala, nós temos a sede da ONG. Né? A inteligência de reconhecer aquilo como sede da ONG
é totalmente prático e funcional. É ótimo, não tem problema nenhum. Mas agora nós estamos olhando uma outra coisa, nós estamos olhando como é que aquilo virou, era uma casa e virou uma outra coisa. Nós estamos distanciados da operação usual daqueles objetos. Nós estamos mais distanciados. Agora, quando nós estamos olhando em geral como é que as formas aparecem, a gente chama aquilo de formas, estamos olhando, nós estamos mais distanciados daquilo. Nós não estamos mais tratando aquele exemplo, nós estamos tratando em geral. E quando a gente diz que tudo que nós nos relacionamos em todas as direções são formas também, nós estamos mais distanciados ainda. Então o Buda vai tomando essa distância. Aí a sede da sabedoria do Buda é justamente a capacidade de tomar essa distância. Ele toma distância, ele vai se distanciando da vida e da morte. Vai se distanciando daquilo que nós vamos chamar de condição humana. Ele vai se distanciando. Vai adiante. Então ele vai localizando o que está incessantemente presente e não é uma forma. Ele localiza aquilo. As formas são impermanentes, elas são visões, elas surgem e cessam. Mas tem algo que não é uma forma, que é uma base, é aquilo que nós somos. Nesse aspecto a gente pensa, não, mas aí um em cada um, e o Buda diz, também não é. Ele vem recuando. Então, a base da sabedoria do Buda é a capacidade de se livrar das formas e das construções, olhar desde um lugar livre. Isso é uma sabedoria específica. A sabedoria vem através da meditação. Aí o Buda olha isso, ele vai encontrar aquilo que nós vamos chamar do aspecto secreto. Esse aspecto, ou seja, ainda que muitas ideias e pensamentos, emoções e formas surjam, tem algo que não é uma forma, que acolhe o surgimento das formas, mas não se perturba com as formas. Isso é comparado com o espaço. Porque dentro do espaço as coisas aparecem, mas elas não perturbam o espaço. Nós temos dias, temos noites, o sol passa por dentro do espaço, mas ele não perturba o espaço. As estrelas, as explosões surgem dentro do espaço, mas o espaço não é perturbado. Os objetos surgem e o espaço não se perturba. Então isso é extraordinário, a existência desse aspecto. Aí o Buda segue contemplando, ele vê que do espaço brota a luminosidade que produz as aparências de um jeito ou de outro. Ele vai olhar isso como um aspecto primordial. Ele vai reconhecer que surge a lucidez, nossa capacidade de ver e colocar a sabedoria, surge a capacidade do espaço acolher, seja o que for construído, surge luminosidade, que é a substância mesma que as formas adquirem. Então nós chamamos aqui de um auditório, isso também é um surgimento através da luminosidade. E surge a energia. Aquilo que anima as coisas. Aquilo que faz as coisas se sustentarem e se moverem. Então, quando nós olhamos internamente, nossa condição de felicidade, no nível grosseiro, ela está na dependência de objetos. No nível sutil, ela depende dos estados da nossa mente. Por outro lado, os estados da nossa mente, quando vocês vão olhar, os estados felizes da nossa mente, eles estão com energia que brilha. Quando a energia brilha, nós temos uma sensação de felicidade. Aí nós podíamos perguntar, e essa energia ela vem da onde? Ela vem de uma pessoa que está perto de mim. Se essa pessoa está perto, a energia brilha. Se a pessoa não está perto, a energia funda. Aí passa um tempo. Aí a pessoa está com a energia baixa. Pergunta o que foi? A energia baixa veio por causa daquela pessoa que está perto. Mas não era o contrário.
Quando a pessoa estava perto, a energia estava alta, quando a pessoa estava perto, a energia estava baixa. Então, acho que gastou a energia. É um ponto muito interessante. A gente descobre que não é a pessoa, não é uma outra coisa. Então, se vocês quiserem salvar as relações de namorado e namorada, melhor entender que não é essa. Então, quanto antes vocês descobrirem que a energia é autônoma, melhor. Certo que a energia também, karmicamente, ela pode vir das relações, mas essa é problemática. Ela flutua. Ela flutua de um jeito que é perturbador. A pessoa está junto com você, ela não produz energia mais em você. E, curiosamente, tem uma porção de seres em volta, assim, olhando e achando que a energia está fluindo para eles. Pensa. Isso é perturbador, vocês já se deram conta disso. Então, sempre tem gente assim ao redor aguardando os acontecimentos. É muito curioso isso. É muito curioso. Então esse é um fenômeno da própria transmigração. A forma como a energia está operando em nós, ela opera a partir de referenciais kármicos. Os referenciais kármicos, eles vão se deslocando. É muito comovente, eu acho. Muito comovente. Porque não tem culpados nisso. Mas a partir de um processo de funcionamento, a nossa energia ela fica afetada por isso. Então ela tem essa configuração. Mas isso é o samsara. A configuração da nossa energia e, portanto, da nossa felicidade está na dependência de aparências ao redor. Isso é o samsara. Agora, quando nós estamos treinando, a gente vai treinar esse aspecto, assim, de fazer a energia surgir de modo autônomo. E logo em seguida nós vamos descobrir que a gente faz isso o tempo todo, entendendo ou não entendendo. A gente também poderia até mesmo, talvez, definir graus de maturidade durante a vida. Assim, se as crianças, de modo geral, elas não sabem fazer isso. As crianças, elas ficam dependentes de situações ao redor. Nós, amadurecendo, nós somos capazes de manifestar energia mesmo diante de coisas difíceis. Assim. Eu acho mesmo que as crianças, elas são mestres em ensinar isso para nós. Não que eles saibam, né? Eles são mestres em exigir isso. Eles, quando surgem pequenos, eles precisam que a gente cuide deles. Quando a gente cuida deles, a gente vai cuidar. Não é que eles estejam fazendo tudo certo, eles estão fazendo as coisas erradas. Mas aquilo deixa de nos afetar, a gente termina descobrindo um jeito de manifestar isso. Eu acho as tarefas assim, as tarefas mais maçantes dentro de casa, muito boas para treinamento. Por exemplo, lavar louça. Eu acho super fácil. O mais difícil é levar o lixo, limpar a lixeira, lavar vaso. Isso é mais complicado. Mas, enfim, ou chegar num lugar e a máquina de lavar jogou toda a água para fora, no chão. A gente fecha aqui a porta devagarzinho e finge que não viu. Diz, mamãe, vai lá na cozinha e traz uma coisa para mim. E a mamãe fecha a porta devagarzinho e volta. Enfim, aparece alguém que enfrenta a situação. Mas aí que vê como é que é a coisa. A gente chega e pensa, mas olha aqui o que aconteceu. A pessoa imediatamente, né, sendo uma dona de casa, vai fazer o quê? Já vai procurar um plano, vai secar, vai barrar. E alegremente ela faz aquilo, alegremente. Mas de onde é que pode vir a alegria da pessoa? A alegria da pessoa está vindo do quê? Estou chorando. Você está feliz do quê? Esse é um ponto muito curioso. Como é que a pessoa pode
fica feliz, né? Ou então tem um bebê pequeno, né? Aí o papai para dar uma olhada na fralda. Aí ele fica quietinho, esperando que alguém mais veja, né? Ele fica com uma cara dele. Aí de repente a mamãe vai lá, oh, que maravilha! Cor de ouro, que bom! Muita saúde! Ótimo! A pessoa se alegra com aquilo, tem um dedo ali. Oh, que bom! Precisa ter uma grandeza espiritual para dizer isso andar. Não é muito interessante. Agora, de onde é que vem a felicidade? Não é da aparência, não é de nada. Aquilo é da onde que vem? De onde que vem? Então, a energia presente é que produz isso. Agora, a energia vem da onde? Eu acho que as mulheres não precisam ter lá. Agora, os homens têm que meditar. Como é que é feito isso? Né? A pessoa senta, por exemplo, em silêncio, não acontece nada. Então a pessoa vai... Se a pessoa não encontrar energia dentro, não consegue meditar. Não tenta tomar chá, café. A diferença entre sonolência é interna. É uma condição super fácil. Meditação é um lugar super fácil para treinar energia. A gente com a gente mesmo. Não tem nada. Como é que a pessoa consegue ficar uma hora treinamento? Ficar um dia sem fazer nada. A pessoa fica pensando, eu estou aqui, está todo mundo trabalhando. Eu atingi a iluminação e eu estou trabalhando. É muito fácil. Imagine, é só ficar sentado. Tem gente que não aguenta a si mesmo, né? Esse é o problema. A pessoa está na companhia de si mesmo, esse é o problema. Mas a questão é essa, você não precisa colocar nenhum conteúdo, né? Só energia, super simples. Dali a pessoa se levanta, chega em casa, uma pilha de louça, né? Só olha aquilo, e é um momento assim, atinge a iluminação ou não. Aquela pilha é simples, pessoal. Vocês raspam comida, separa os talheres, esponja, um pouco de sabão. É super fácil. Mas a gente entende o que é forma. A pessoa olha para aquilo que parece muito grande, muito problemático. Aquilo é parecido com um inferno. Insuportável. Aí a pessoa vai testar a sua evolução espiritual. Felicidade sempre. Estabilidade. Se essa pilha de luz me derrubar, o que eu sou? É muito bonito isso. Aí a pessoa vai ali, na alma, seca. Outro dia eu cheguei em Alto Paraíso, lá em Goiás. Aí fui numa loja. Aí a pessoa olhou pra mim, acho que eu já me vi. Já me vi, isso é um lama. Eu, cada vez que lavo a louça, eu lembro do Senhor. Eu acho que isso é interessante. Que a gente pega essas coisas, elas parecem barreiras. Aquilo é perfeito para a gente entender o que é forma.
aquilo não é louça, aquilo é forma. A dificuldade, ela é coemergente, ela não está ali. Agora vocês explicaram. Vocês inspiram e expiram. Deixa a pilha lá, assim, olhem para a pilha. Só. Inspirando e expirando. Calma. Enquanto você for inspirando, aí não ache nada. Calma. Organiza a energia. E quando já passou totalmente. Vocês estão pedalando, assim, fazendo uma pequena viagem de bicicleta. Aquilo também, tem uma montanha, melhor nem olhar para a montanha, você só pedala. Em qualquer lugar você só pedala. Vocês estão correndo, vocês só corram. Nada mais. Um passo na frente do outro. Isso não é um problema. Que problema tem isso? Não tem problema nenhum. Estão em cima de uma esteira, um passo depois do outro, é só isso. Agora, se vocês estiverem pensando, não, agora eu quero ter batimento cardíaco, isso, eu quero que o cérebro não sei o que, eu quero diminuir o tempo, pronto. Já complicou tudo. Não tem energia, se move. A gente vai longe. Já apareceu lá em Viamão, apareceu um casal de bicicleta. Uma única bicicleta. Eles estavam viajando uma bicicleta dupla. Eles tinham vindo de Ribeirão Preto, São Paulo, chegaram lá do sul. Eu perguntei como é que vocês fizeram? Nós pedalamos. Nós criaram 120 km por dia. Nada. Pedalaram 40 km por dia. Não, um pouquinho pararam, Aquilo foi super interessante. Eles conheceram um monte de gente no caminho. E as pessoas acolheram eles, ficaram felizes de acolher, de ouvir as histórias. Super bonito. Eles só pedalam. Tu olha para o corpo deles e pensa, irmão, perna, que nada. Acho que a energia vem de outro plano. Super bonito. Ainda uma coisa assim, inclinado para trás. Se fosse gaúcho, eles estavam assim, eles estavam para trás, pedalando, meio deitados. Então, é assim, devagar, né? Aí a energia, ela vai fazendo aquilo acontecer. Eu acho que um treinamento muito bom nisso, né? Lavar a louça com calma, dignidade. Além do mais, o serviço não termina, né? Não sei se você sabe. Eu lembro do Mark Twain, esse escritor americano, muito interessante. Ele tem livros assim para jovens. Um deles é do Tom Sawyer. Tom Sawyer era super esperto. Ele vivia com a tia dele. A tia dele sempre atrás dele, obrigando ele a fazer coisa que ele não queria. Ele sempre dava um jeito. Aí, uma das vezes a tia pegou ele e botou ele a pintar o muro da casa. Assim, era enorme. Aí os colegas dele, os amigos dele, foram lá para rir dele. Né? Mas aí ele foi pego trabalhando. Aí ele pegou aquilo e começou a pintar. Deleite, que maravilha. Aí os outros disseram, deixa eu pintar um pouquinho. Deixa eu pintar um pouquinho. Então me dá tua maçã. Aí ele te dá uma maçã, ele começou a comer maçã e o outro pintando. Ele foi colocando o lanche de todo mundo, ele viu outros pintaram o muro para ele. Então isso é forma. Ele criou uma forma desejável para as pessoas. Isso é marketing, né? Compra o que não quer. Então isso é forma.
Agora, é crucial essa capacidade de manter energia. É o ponto. Então nós temos, nisso nós podemos treinar a partir de cinco formas como a energia, como a gente entende e explica melhor a energia. Essas formas, às vezes, elas dão origem a processos de treinamento. Por exemplo, tem energia terra. Aí vocês vão ver. A gente medita estável como uma montanha. No mesmo budismo, no budismo tibetano, se diz os mestres são pesados. O aspecto terra se move muito. Os olhos podem então ver. Pesado, terra. Imovível. Os museus também tem isso, como uma montanha. A pessoa pode treinar energia terra. Agora, vocês vão encontrar também, a pessoa pode treinar energia água. A ausência de tensão, flexibilidade, maleabilidade. O contrário. Então, energia terra, ela está aqui. Nós estamos sentados em meditação com energia terra. Mas ao mesmo tempo nós não temos tensão e nem estamos lutando contra coisa alguma. Somos leves, energia água. Aí passa um tempo e a gente descobre tem energia fogo. Energia fogo é crucial, ela cura o corpo. Mantém a temperatura e mantém a vitalidade do corpo. Quando a gente morrer, nós esfriamos. Quando vocês meditam, vocês sentem essa energia presente. Vocês podem direcionar essa energia também e curar partes do corpo. Muitas tradições vão explicar a meditação através do ar. Ou seja, foco na respiração, a gente inspira e expira. E tem o elemento éter, ou seja, a abertura da mente. Nós estamos melhorando a nossa prática de meditação. Se vocês estiverem lavando louça, mesma coisa. Não permitam que a louça, ao olhar a louça, a energia terra se esvai. Vocês estão cuidando de uma criança, não permitam que a energia terra se esgote. Energia terra, energia água não enrijeçam. Energia fogo, mantenha o calor dentro, mantenha a energia circulando. Energia ar, se mantenham respirando normalmente. E não se fixem nas aparências de natureza. Vocês estão com energia, tudo aquilo se transforma em felicidade. Vocês fazem aquilo, não tem problema nenhum. Aí vocês olham as pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de fazer as várias coisas, vocês olham com compaixão, porque a pessoa tem
uma fragilidade. A fragilidade sempre é o aspecto de energia. Ela não é conceitual. Não é a ideia que a pessoa tem. É como que a energia está circulando por dentro dela. Agora, a nossa situação é que a originação dependente da nossa capacidade de construir coisas ela terminou operando a maior parte dos seres, não apenas os seres humanos, mas os seres em geral. Ela passou a operar através de 12 elos potencializados pela originação dependente. Por exemplo, nós temos uma mente kármica, ou seja, nós já pensamos coisas e essas coisas que nós pensamos se tornaram objetos sutis que referenciam as ações que a gente venha a fazer subsequentemente. Vamos supor, vocês podem ter pensado o que vão fazer nas próximas férias. Aí se vê alguém com outra ideia, já fica meio assim, né? As pessoas têm uma ideia, o outro tem outra ideia. O que eu faço com a minha ideia? Vou ficar frustrado. Mas aquela ideia que a gente teve, ela se transformou num karma, num referencial. Tem aquilo como uma referência, que brota naturalmente, mas eu não preciso resseguir. Mas como aquilo brota de modo natural, parece que eu devo seguir aquilo. Então surge um obstáculo kármico. Mas aquele obstáculo, ele não é a nível grosseiro, ele é a nível sutil, é uma coisa interna. Agora, nós temos uma vida a um nível sutil até o 4º elo da originação dependente. Aí surge o 5º elo. O 5º elo é o surgimento do aspecto grosseiro. O aspecto grosseiro começa a se manifestar através dos sentidos físicos. Então o Buda vai descrever isso, né? Ele descreve o surgimento dos 4 primeiros elos da originação dependente, depois ele descreve o 5º. O 5º é super grave, porque é quando a nossa mente agora une a sensorialidade e os aspectos kármicos. Então quando nós olhamos em volta, através de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, os objetos que a gente vê, eles ancoram, fazem surgir, estabilizam as componentes internas, os aspectos internos. Por isso é chamado de contato, quando o órgão físico ele encontra os objetos. Ele encontra os objetos, ele significa os objetos, ele produz as formas. Mas a pessoa não percebe que aquilo são formas criadas, coemergentes. A pessoa tem a sensação de que aquilo é externo. Por exemplo, a pessoa se olha no espelho, ela tem a certeza que a imagem se refere a ela mesma. Ela nem pensa qualquer coisa. Ela não, a imagem parece externa a ela. Ainda que não tenha nada a ver, a pessoa enfia a mão, ela não consegue atravessar o espelho. Não tem nada do outro lado. Mas a pessoa constrói alguma coisa e dá a realidade para aquilo e a realidade é separada. Então isso é o 6º elo, é o contato. Quando nós olhamos para a imagem de nós mesmos, também pode brotar alegria, brotar tristeza. De modo geral, com o passar do tempo, vai brotando uma tristeza. Vocês querem crer e não funciona. Que situação daqui só para baixo. Ninguém voltou a essa caminho na outra direção. Sempre nessa mesma direção. A pessoa pensa, daqui a 20 anos eu vou pensar na minha imagem hoje, eu vou achar que está ótimo. Mas aí a pessoa olha e ela tem a sensação de gostar ou não gostar do que vê. Então essa sensação de gostar ou não gostar já é o 7º elo.
Isso é super grave. O sexto elo é grave também, porque nós temos esse surgimento interno na dependência das aparências grosseiras externas. As aparências grosseiras externas, elas parecem sólidas e independentes de nós. Então isso é um engano. A partir disso vem o sétimo elo. Eu gosto ou não gosto do que vejo. Mas eu gosto ou não gosto daquilo que parece que é externo, está fora de mim. Parece estar fora de mim. Aí surge desejo e apego. Desejo, apego e aversão. Ou seja, aquilo que eu gosto eu quero, o que eu não gosto eu rejeito. E me fixo, tanto na rejeição quanto no apego, quanto nas coisas que eu gosto. Aí nós começamos a tomar isso como os referenciais para todas as nossas ações. Aí surge o nono elo. O nono elo, nós acumulamos muitas ações feitas a partir de desejo e apego filtrados desse modo. Então, na verdade, o que está acontecendo? Esse desejo e apego, ele vem porque a nossa energia brilha em certas condições. Aí surge desejo e apego. Aí eu manifesto aquilo e repito. Porque eu descubro como fazer isso e termino dizendo, eu sou isso. É o décimo elo. Eu sou aquele que sabe manobrar, sabe escolher, sabe fazer a coisa andar. Décimo elo. Aí vem o 11º elo. Quando a gente se move no mundo, só buscando o que quer, tentando escapar do que não quer, e se movendo desse modo, na dependência das aparências, como se fossem a fonte da nossa energia. Esse é o andar no mundo. E nós transmigramos sem rumo. Nós somos seres vagueantes. Nós estamos vagueando. A gente salta de um lugar para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar, sem fim. Nós somos seres à deriva. Vagueando. Esse é o 11º elo. A gente podia pensar, bom, em algum momento eu chego em algum lugar. Não chega. O que acontece é assim. O combustível vai faltar. Nós somos como aviões, tem uma etapa na vida, a pessoa é como um avião voando baixo, com pouco combustível. Portanto, eu tenho que aterrissar em algum lugar. Não tem lugar para aterrissar. Não tem lugar para chegar. A pessoa não chega. Ela bate contra o chão. Não tem lugar para chegar. Esse é o 12º elo. O 12º elo o Buda descreve como decrepitude, envelhecimento, doença, lamentação e morte. Não queria fazer isso hoje à noite. E aí ele vai dizer, esse é o mundo das formas. A gente poderia dizer assim, esse é o mundo das sombras. Esse é um mundo assombrado, onde eu penso que estou na dependência das aparências. Essa nossa natureza não depende desses fatores externos. A fonte da energia ela não vem de olhos, ouvidos, nariz, nem do tato, mente, e nem tampouco das aparências ao redor. A fonte da energia a gente já viu. A gente é capaz de lavar a louça, surgindo, independente das formas. É capaz de correr, é capaz de meditar, independente. Então, ainda que haja os 12 elos, os 12 elos são um software que a gente pode usar, mas a gente não precisa usar esse software, a gente pode usar outro software. Então nós vamos migrar para outro software. O software dos 12 elos não é uma boa ideia. A nossa mente é livre, ela não é a mente dos 12 elos, a mente é livre. Os 12 elos são softwares. Então, por exemplo, vocês podem treinar isso, assim, direto. Onde vocês chegarem, pelo samsara, ou seja, pelos 12 elos, a gente chega vendo que energia está ali, o que a gente vai receber. Se a gente gosta de chegar em lugares agradáveis, não gosta de lugares desagradáveis. É assim. A gente quer condições favoráveis e não quer condições desagradáveis. Quer condições favoráveis e não quer condições desfavoráveis. Ainda que não esteja preciso o que é favorável e desfavorável. Não tem aquilo preciso, mas ela tem uma sensação. Aí, onde vocês chegarem, vocês não pensem que estão no lugar errado.
Vocês não pensem que vocês têm que pegar alguma coisa daí. Vocês cheguem ali com energia equilibrada e irradiem coisas boas naquele lugar. Vocês estão saindo do software do samsara, direto. Vocês não precisam da configuração das coisas. As coisas é que precisam da energia de vocês. Então, onde vocês chegarem, vocês já arrumem a energia e chegam para irradiar aquilo. Vocês entendem isso? Esse é o ponto. Aí quando vocês se sentirem meio mal, assim, vocês dão uma paradinha, aí vocês vão ver. Voltou o software comum. Vocês querem que as pessoas tenham uma cara, que as situações se ajustem de um jeito ou de outro. Mas vocês não precisam fazer isso. Vocês retomem a energia autônoma, aí vocês irradiam ali como for. Essa é a prática. É quando as pessoas acreditem, estiverem muito hostis, vocês só sustentam a energia. Aí, naturalmente, toda agressão, todas as coisas, é ciclotímica. Então, os chineses eles vão dizer, o Qi flutua. O agressor, ele tem um pico de Qi, depois o Qi dele baixa. E quando o Qi dele baixa, aí vocês se manifestam. Aí vocês tornam aquilo confortável, perdoem, arrumem, produzam lucidez. Mas a energia de vocês não depende da aparência das coisas. A energia de vocês é autônoma. A base da felicidade é a energia autônoma. A base da perturbação é a nossa energia que fica dando decadência e desaparece. Vocês têm energia autônoma, vocês têm um magnetismo. Você pensa, não, eu vou ter energia autônoma, eu vou ficar sozinho. Isso é o contrário, problema. As pessoas precisam de quem tem a capacidade de energia autônoma. As pessoas começam a sustentar onde ela anda. Super necessário, super útil. Todos os pais têm que ter energia autônoma. Por exemplo, um dos problemas dos pais é quando os pais olham para os filhos e dizem, eu queria ter um filho assim, fosse mais assim, né? Do jeito, mais isso, mais aquilo. O problema a gente pensa, tantas crianças vêm de tanto jeito, por que meu filho veio desse jeito? Qual o pai dele? Vocês são doidos, que merecem uma coisa dessa. Então a gente começa a escolher as coisas, sabe? Aí, por exemplo, aí nós olhamos para os filhos, nós temos a energia de ajudá-los a brilhar. A gente olha para eles, não pensamos se eles me agradam ou não me agradam. A gente olha para eles, não pensamos se eles estão fazendo certo ou não. A gente olha para eles e procura ver as qualidades que estão ali. E a gente olha para aquilo e irriga aquelas qualidades. As pessoas que sabem cuidar das plantas, às vezes as plantas produzem flor 3 dias num ano. A pessoa aguarda aquilo, ela sabe que aquela planta tem aquelas flores escondidas. Ela cuida e põe no sol e arruma, e tem o dia que aquilo aparece. Nós precisamos olhar e ver nos outros as flores escondidas. E nós cultivamos isso. Isso é a beleza daquele ser. Nós somos aliados da beleza daqueles seres. A nossa energia não vem disso, a nossa energia é autônoma. E nós cuidamos. Aquilo vai funcionar, com certeza vai funcionar. Isso está ligado também ao que é chamado de sabedoria da igualdade. Por exemplo, a maior parte das pessoas está autocentrada, ligada aos 12 elos, ela só se alegra com certas aparências que surgem, essas aparências surgem e depois desaparecem. A gente perde a conexão, ainda que a aparência esteja ali, ela já não produz uma felicidade. Que é o que acontece muito com as crianças, né? Eles vão com as crianças para o shopping, eles querem esse brinquedo, aquilo. Dentro das lojas de brinquedo, eles se encantam por tudo. Aí vocês compram alguma coisa e dêem para eles. No dia seguinte, ele já comeu assim. Então vou dar para o teu amigo. Não, isso não. Então brinca, então guarda, então arruma, então não destrói. É assim
que não tem mais a energia, perde energia rapidamente. Assim somos nós, os adultos são assim. Dentro dos 12 elos eles funcionam desse modo. Mas aqui nós estamos com energia autônoma. Com as crianças é fácil de ver isso. Eles têm um traço de energia autônoma, eles guardam também as coisas. Então, quando a pessoa está com energia sempre dependente das aparências, ela tem menos capacidade de ter felicidade. Por exemplo, quando nós somos capazes de nos alegrar também com o que acontece com os outros, olhando para as qualidades do outro, irrigando as qualidades, cuidando daquilo, a nossa energia surge não só ligada a coisas que a gente diria respeito a nós mesmos, a gente é capaz de olhar para os outros, então isso é uma qualidade. A nossa vida é muito mais feliz quando nós somos capazes de olhar para os outros. E nós vamos ampliando as visões. Mas a gente pode também, como eu estava ouvindo aí, pessoa que limpou a praia lá em Olinda. Ela estava me contando. Tinha um grupo lá que foi lá juntando 600 quilos. Depois a prefeitura foi lá e juntou 21 toneladas. Foi bonito, porque o grupo ele não conseguiu, nunca convencer a prefeitura para limpar. Então eles foram e começaram a limpar. Aí a prefeitura acho que se envergonhou, achou que tinha que ir junto também. Eles foram lá e recolheram mais um tal. É bonito isso. Assim. Como é que a pessoa se alegra em recolher lixo? Fazia quantos anos? 20 anos? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos que eles não limpam a ponte. Agora, como é que a pessoa... Vocês têm algum problema, assim, né? Não tem nada para fazer final de semana, vão juntar lixo. Na vida passada eram faxineiras, com certeza. Como? É o chifre. Então já sabe o nome. É o chifre. Deu Chico. Então vocês imaginem, isso é a sabedoria desse tempo. Olha aqui, aí aquela praia limpa, felicidade. É super bonito. A gente começa a olhar assim, de uma forma mais ampla. Isso é maravilhoso. É capaz de se alegrar com as montanhas, com os rios, com os seres. Super importante. Por outro lado, dentro da perspectiva dos 12 anos da originação dependente, tudo vai se transformando em recurso. É uma coisa comovente, né? Até as palavras surgem assim, né? Porque, por exemplo, tu olha para as montanhas, são recursos minerais. Né? Tu olha para o vento, energia eólica. Olha para o mar, pesca, porque o Ministério da Pesca. Né? Não é Ministério do Peixe, é Ministério da Pesca. Não é peixe vivo, é peixe pescado. É só recurso. Ele vai olhando tudo é recurso. Olha para um rio, recurso hídrico, recurso energético. Olha para as pessoas, recurso humano. No fim é recurso mesmo. Tu olha para as pessoas com um olho de recurso humano. Melhor não gostar nem não gostar das pessoas. Vou ver se elas vão servir porque tu precisa. Não serviu, descarta. Serviu por um tempo ótimo, não serve mais, descarta. Recurso humano é isso. Aí acontece de surgir uma quantidade enorme de pessoas que nem recurso humano elas são. Elas não existem. As pessoas olham, elas não servem para nada, elas não têm aptidões e nós também não precisamos de nada. Portanto, elas nem existem. Porque a gente só consegue ver recursos. Aquilo que a gente não precisa, a gente nem vê. Aí quando a gente não vê, elas não existem. A gente constrói com um olhar. A gente pensa que o papel mais importante dos pais
é a comida, da banho, etc. Mas não é. O papel mais importante dos pais é dar nascimento no nível sutil. Ou seja, aquela criança, aquele ser, ele tem uma inserção, ele tem uma importância, ele tem uma existência. Eventualmente, muitas crianças, muitos jovens que não têm nenhum adulto que olhe para eles e diga, eles servem para isso, eles são bons para isso, eles existem, eles são amorosos, a gente ama eles. A gente não tem inserção nenhuma, não dá nascimento em lugar algum para eles. Aí eles se dão um auto-nascimento. Esse auto-nascimento pode ser um nascimento totalmente torto, desajeitado, perturbado. Então, aquilo que os pais mais podem ajudar, os adultos em geral, a geração presente pode ajudar os mais jovens, encontrando um lugar para eles, dando nascimento para eles. Nascimento no nível da relação, da existência, da coletividade. Agora, isso ocorre sempre a nível da energia. O nosso nascimento, a nossa manifestação, se ela for autônoma, ela pode criar novos mundos, ela pode criar outras coisas. Se ela estiver na dependência das aparências, a gente vai tendo frustrações sucessivas. A gente não tem a capacidade de criar um novo de fato. Ele vai surgindo a partir da estrutura do nosso karma. Então a felicidade, ela tem esse ponto. Quando nós somos capazes de gerar essa energia, somos capazes de entender os outros, somos capazes de cultivar flores raras, somos capazes de encontrar tesouros em vários lugares. Então isso é a felicidade que a gente vai podendo viver. Em contraste, se a gente operar pelos 12 elos, sempre esperando que as coisas tenham uma certa configuração para que a gente se sinta bem, nós vamos estar frustrados. Vocês já olhem assim, a nossa força é pequena, as pessoas se juntam e fundam clubes de futebol. E aí, resolve o problema? Não resolve. Os clubes entram um sofrimento coletivo. Muitos recursos, muita inteligência em tudo. Tem até o clube dos aflitos. Acho que é o último clube que você escolheu. Eu não entendo, né? A angostura. E o símbolo é o timbu. Se a pessoa pelo menos tivesse escolhido um leão como as brincadeirinhas da escola. Eu não entendo nada. Então, eu vou deixar um tempo para uma pergunta que vocês têm. Daqui a pouco eles têm que ir embora. Eu vou deixar um tempo. Tem um microfone ou não tem microfone? Está aqui um pouquinho.
nós, humanos, né, estamos nesse ponto e nós ouvimos com os nossos ouvidos e enxergamos com os nossos olhos. Mas aí morremos, certo? Morremos. Muitas religiões pregam o seguinte, que quando a gente morre, nós podemos ver o que acontece com a nossa família, com aquelas pessoas que estão mais chegadas, e ouvir. Mas se a gente ouve com o ouvido e vê com os olhos, se nós não temos mais os olhos nem os ouvidos, como que a gente pode ter isso? Se nós não temos mais esse corpo, entendeu? Entendi. Assim, pergunta. É assim, por exemplo, de noite no sonho a gente também ouve, também vê, também fala, também se relaciona. Então a morte é semelhante, é parecido com isso. Mas para não ficar isso tão abstrato, né, a gente precisa entender, por exemplo, que durante a vida não há propriamente uma diferença. Quando nós estamos utilizando os sentidos físicos para, assim, durante a vida mesmo, ainda que a gente pense que a gente esteja vendo luz aqui agora, nós estamos vendo luz. Mas essa luz, ela não entra pela retina, ela para na retina. Então, o fenômeno da luz é uma luminosidade interna, ela não é uma luminosidade externa. Ela é estimulada pela luz externa, mas é uma luminosidade interna. Por isso que à noite, quando a gente sonha, a gente também tem luminosidade. O quarto pode estar escuro, mas tem uma luminosidade interna. Então, por exemplo, vocês estão num quarto muito escuro, vocês apagam a luz, se vocês podem visualizar coisas, até coisas dentro do próprio quarto. Podem abrir e fechar os olhos assim, né? Mesmo que esteja muito escuro, talvez vocês até fiquem na dúvida se os olhos estão abertos ou fechados, porque naquela penumbra os olhos adivinham os objetos, e se vocês fecham os olhos, vocês também podem parecer que estão vendo objetos, porque nós temos uma luminosidade interna. Os tibetanos, eles têm um treinamento também, que é um retiro de 49 dias no escuro completo. E o objetivo desse retiro é a pessoa simular as condições da morte. Uma pessoa dentro desse tempo, por isso que é 49 dias, que é o tempo do renascimento, né? Então a pessoa ela termina se familiarizando com a luminosidade interna, com a luz que, essencialmente, eu podia dizer, com a luz dos olhos. A luz dos olhos ela é interna, não é externa. A pessoa descobre a operação dessa luz, que é o que eles chamam de clara luz, que é a luz que vai fazer os objetos surgirem, as coisas aparecerem. Não vai surgir vai haver essa familiaridade com isso, né? Quando eu falo desse modo, eu acho que isso é um pouco estranho, assim, mas não é de fato. Como a gente não está acostumado a observar isso, então a gente acha um pouco estranho. Mas a luz do dia, em plena vida, ela é a luz da mente também. Isso é a manifestação direta da natureza última da mente. A mente da origem dependente sustentando as aparências. Ela já é a luz do dia comum, ela já é a luz espiritual da mente. Aí quando a gente morre, essa luz também aparece. Quando a gente sonha, essa luz aparece. Nós estamos meditando mesmo de olhos fechados, a gente pode ver coisas.
Quando as pessoas se aproximam da morte, elas também veem muitas coisas que ninguém vê em volta, mas a pessoa está vendo. Pode falar. O microfone não está mais aí, né? Alguns tempos, recentemente, eu presenciei duas pessoas que morreram, mas assim, ela não estava inconsciente, não. Ela estava doente, mas ela estava falando, entendeu? Ela via, ela não estava em estado inconsciente. Mas quando ela estava morrendo, eu via essas duas, foram dessas duas formas. Ela agarrava a filha, era a mãe que estava morrendo, e ela agarrava. Era como se ela tivesse assim, me ajude, deixa eu ficar, entendeu? Porque ela agarrou com muita força a filha e morreu, entendeu? Ela sentindo que acho que o espírito dela, não sei, saindo, entendeu? E do mesmo jeito foi com a esposa, e o esposo, ele estava morrendo, já estava sofrendo muito doente, e quando ele estava dizendo para ele, vai embora, você precisa ir. E ele agarrava ela para não ir, entendeu? E aí, realmente, morreu. Aí eu vejo por que a pessoa se agarra, como se assim, me deixe ficar, entendeu? Por exemplo, a morte, quando o corpo começa a funcionar mal, a gente se aflige muito. Por quê? Isso pode até nem ser medo da morte propriamente, sabe? Mas é muito desconfortável, uma vez que, por exemplo, nós estamos vivos porque nós temos inteligências dentro do próprio corpo, nós temos inteligências complexas que ficam nos salvando o tempo todo, que ficam arrumando aquilo o tempo todo. Né? A gente já viu isso, essas inteligências, elas nos acompanham até o final. Elas é que sofrem, elas é que produzem esse sofrimento. Elas vão lutar até o fim. Mas a gente pode, por exemplo, se familiarizar um pouco com isso também. Então, vocês estão meditando, né? Aí vocês experimentam estabilizar 5 energias. Quando vocês estão com as 5 energias estabilizadas, aí vocês param de respirar. Aí vocês não têm nenhuma ansiedade zero. Não dá ansiedade. Porque se vocês estão com a energia estabilizada, não tem ansiedade. Mas, por exemplo, se vocês estão no meio de uma perturbação, pode ser que vocês tenham muita ansiedade por respirar. Mas se vocês estão com a energia equilibrada, vocês não têm ansiedade. Então, quando nós estamos nos aproximando da morte, nós podemos equilibrar a nossa mente, equilibrar a nossa energia dentro de uma perspectiva que não dependa do corpo. Então, as práticas tibetanas, por exemplo, de transferência de consciência no momento da morte, elas fazem isso. Uma pessoa, por exemplo, ela se aproxima da morte, ela está assim, sabendo que vai morrer. Uma pessoa, ela, em vez de ficar pensando nas dores do corpo, ela foca, ou nas aflições, seja o que for, a pessoa pega a energia, ela tenta escapar da dor, focando um ponto na altura do coração. Porque, por exemplo, se a gente olha atentamente uma coisa, a gente perde outra. Então, quanto mais intensa a dor, mais eu olho para uma outra coisa, porque se eu olhando para outra coisa, a dor se reduz ou desaparece. A dor, ela é não só um desconforto ou alguma coisa que está mal, mas ela é uma repercussão psicológica, emocional, energética daquele fato. Então, por exemplo, vocês encontram crianças que têm
Sim, eles têm pavor de qualquer tipo de dor. Agora, se as crianças se distrai a criança, e eles nem veem a origem da dor, eles levam uma picada de injeção, não tem problema. Isso eu já vi. Ele distrai eles facilmente. Assim. Outro, por exemplo, provoca uma dor num lado, numa coisa, e joga a atenção deles para aquela dor, uma dor lícita, enquanto isso tu enfia uma agulha num outro lugar. Eles nem veem. Eu lembro de uma dentista que fazia bem assim, ela pegava o bochecha e a criança só via a bochecha doendo, como se fosse uma brincadeira. E ela, tchau. E custava caro para o pai e para a mãe. Superável, né? Mas aí faz isso, né? Foca a tua consciência, foca um ponto. Para tu focar uma coisa, os tibetanos já sabem, tu tem que fazer aquilo que tem que ser complexo. Então, por exemplo, é um ponto como se fosse uma pérola. Não é um ponto, uma pérola. Isso aqui já é mais complexo para tu na mente. Aquela pérola fica naquele lugar dentro de um tubo que sai do topo da cabeça. Não tem um tubo cristalino, tem o tubo cristalino. Aqui tem um vento verde que vem de baixo por dentro do tubo e sustenta a pérola para aquela pérola não cair. Entende? Uma coisa complexa. Se está na hora da morte, eu tenho que estar com a estrutura. Aí a pessoa reza. Senhor Amitabha, por favor, me acolha em Deuati. E a pessoa faz. E com esse pé, ela sopra aquela pérola forte. Sai e vai para o coração do Buda que está ali em cima. Um Buda. As pessoas visualizam um Buda em cima. Aí vai por dentro do coração. Aí dentro do coração, ela está no coração do Buda, ela olha o espaço sereno, tranquilo, do além já. Morreu. Não morreu, não morri. Tenta de novo. Isso se chama transferência de consciência no momento da morte. Então, em vez de ficar com aquelas dores todas, aquela movimentação toda, tu foca nisso. Dá uma olhada lá em cima. Desce de novo. E de novo, lá pelas tantas dá certo. Então isso é considerado muito favorável. Daí quando nós, por exemplo, a pessoa começa a meditar na conexão com a Amitabha, totalmente sereno no espaço de Deuati, que é a terra pura de Amitabha. É o Buda da sabedoria discriminativa, da lucidez. A pessoa, tudo que ela olhar, olha com lucidez. Então, essa é transferência de consciência no momento da morte. A gente não entendendo isso, nós estamos a mercê, na linguagem tibetana, nós estamos a mercê dos Rudras. Rudras. R-U-D-R-A. Rudra. Rudra é assim, por exemplo, nós temos vários protetores do nosso corpo. Senão a gente já tinha morrido há muito tempo. Quando a gente chuta uma pedra, dói. Tem um Rudra associado a essa dor. Ele está ali para proteger o pé. Mas a gente se corta, a gente entende. Então, no momento da morte, os Rudras aparecem todinho. Por quê? Porque está tudo dando errado. Aquilo é uma assembleia de Rudras. Todos eles com urgências de uma coisa para outra. Como é que a gente resolve isso? Olha, no centro do coração, o vento verde subindo para o túmulo.
transferência de consciência, não é transferência da vida, do foco da mente, consciência. A consciência não morre, pessoal. Ela não morre. Agora, quando nós estamos aproximando da morte, a consciência está presa aos rudras. Aquilo que nos defendeu a vida inteira agora está alucinado, tentando nos defender de qualquer jeito. A consciência não morre, mas ela está aonde? Ela está nos rudras. Ela está no gostar ou não gostar das coisas. E aí, a mente manifesta a consciência. A mente é mais ampla, a mente não morre. E a consciência? A consciência, ela está na dependência dos objetos. É a mente operando junto com os objetos e com as aparências. Isso é a consciência. Nós transferimos a consciência para dentro da mente do Buda. Melhor lugar, não tem outro. Microfone do lado de lá. Tem uma pergunta aqui, gente. Eu estou iniciando na verdade, eu estou já Já é o primeiro dia? Não, não é o primeiro dia, já fiz algumas profissões de apresentação. Eu comecei algumas leituras. E foi muito interessante o que foi falado sobre a questão da energia autônoma, da gente irradiar, etc. A gente tem um pouco de controle. Mas me despertou a curiosidade porque foram citadas situações muito simples, como por exemplo uma pia de prato para lavar. E me veio, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, como que a gente tem esse domínio numa situação mais complexa, ou seja, numa situação de tristeza mais complexa, de tristeza mais duradoura, de um morte, de um familiar, você perdeu uma pessoa que você gosta. Como a gente trabalhar isso com essas coisas maiores? Como é que a meditação pode ajudar também nesse sentido? É que seria assim, a mensagem em geral é que, por exemplo, as coisas, mesmo coisas muito complexas, a nossa energia não precisa vir das coisas. A gente vai ter que escapar disso. Esse é o ponto. Assim, né? Eu acho que tem alguns exemplos interessantes, como o médico que atua no pronto-socorro. Ele não vai, as coisas que ele está vendo ali não são nada fáceis. As pessoas estão chegando machucadas. O médico, por exemplo, se ele se perturbar com isso, ele não consegue ajudar as pessoas. Então ele tem que manter a energia autônoma. Mas isso não significa que ele é insensível, ou incapaz, ou não ver. É justamente para atender melhor, ele tem que ter energia autônoma. Quando, por exemplo, a gente perde pessoas queridas, é melhor que tenha alguém ali mais estável que possa também consolar, conversar com as pessoas todas. Se a gente tem algum amigo, um namorado, namorada que vai embora, também aquilo é super perturbador. Mas ao mesmo tempo a gente precisa dessa estabilidade. Se a gente não tiver aquela estabilidade, pelo menos na semana que vem a gente deveria ter, no mês que vem, no ano que vem, em algum momento a estabilidade vai vir. Aí quando a estabilidade vem 20 anos depois, a pessoa pensa, eu perdi 20 anos, não precisava, porque afinal a estabilidade veio, por que não veio antes? Então quanto antes melhor. Então se a gente não perder a estabilidade, melhor ainda. Se a gente puder consolar o outro foi embora de uma cara horrível, não se preocupe, isso é assim mesmo, tudo bem, você vai encontrar uma outra pessoa melhor do que eu para bater em você como você merece. Você vai descobrir um outro jeito, né? Melhor olhar, né? Estabilidade. Melhor manter a estabilidade. A gente tem esse problema. As identidades, elas têm essa dificuldade. Na medida que nós estamos na dependência dos 12 eladores de nação dependente, a gente está com esse problema. Tudo que a gente quer sustentar apresenta esse problema. Quando aquilo afunda, nós nos afligimos.
Eu não vou nem olhar agora para mim, porque já está aí. Boa noite. Eu queria fazer 3 perguntas. 3? Uma? Resposta. Primeiro, no momento após a morte, a consciência é contínua. No caso, assim, de uma maneira geral, quando tem instrução, aí eu acredito que sim, né? A mente é contínua, a consciência ela tem um desmaio, ela ressurge depois. Ela ressurge. E quanto tempo, na média, de uma pessoa não treinada? É curto. É curto. Aí começa a surgir a luminosidade da mente. É parecido com, por exemplo, a gente dorme e aí a gente começa a sonhar depois de um tempo. É parecido com isso. Certo. Porque às vezes é relatado que há, assim, no momento da morte, as pessoas que estão na casa da pessoa, no caso dela falecer no hospital, por exemplo. Então, a pessoa que está na casa da pessoa, da paciente, vamos dizer assim, pode sentir a presença, né? Aquela visita rápida naquele ambiente. Isso é uma coisa frequente, assim, todas as mentes fazem isso, ou só aquela que teve o pensamento na sua residência, e aí ela chega lá. Tem uma interdependência, né? Interdependência. Por exemplo, as aparições, elas também são formas. De energia, né? Percebido como uma presença, uma forma luminosa, uma luz, A pessoa nunca sabe se aquilo é o objetivo ou não é. A pessoa nunca sabe. Mas é comum haver essas experiências, né? As pessoas sentem isso. Eu acho melhor considerar isso como real. Melhor considerar assim, né? Mas isso também não se limita aos fenômenos da morte. Sim, claro. Durante a vida também a pessoa se sente, eu preciso. Eu tinha uma pessoa agora faz 1 ano e meio, né? A pessoa me aparecia na minha mente assim, porque eu não tinha nenhuma razão para ficar pensando nessa pessoa. E aí ela me aparecia na mente. Eu digo, com certeza tem um problema. Eu telefonei para um filho, ela tinha tido um AVC. Mas eu não sei se a pessoa no meio do AVC veio aqui para mim. Não, é assim. Não vê isso, mas eu prefiro olhar desse modo. Agora eu estou com uma sensação com uma outra pessoa. Assim, mas não que a pessoa esteja mal. Eu acho que a pessoa vai morrer. Não que esteja mal. Eu acho que ela vai morrer. Eu preciso vê-la antes dela morrer. Mas não sei se é uma. Vou escrever isso, sei lá, no envelope, guardar. Eu quero dizer, abro o envelope. Aí depois a pessoa não morre, mas uma decepção para mim. No mínimo, dentro de 10 anos tem que morrer. Certo, só para finalizar, a pessoa também, nos últimos dias, no caso no penúltimo dia, ou mesmo no último dia de falecer, ela pode ter a visão de ou sonhar com um ente querido, né? Isso é projeção da mente dela ou de fato o ente querido vem já no seu restante? Que já tinha morrido. Não, antes, um dia ou 2. A pessoa sonha com alguém que já tinha morrido? Exato. É que as pessoas que já morreram. E provavelmente já renasceram. Então é uma projeção da mente dela. A mente é assim a vida inteira. Na vida, no sonho e na morte, ela é assim, ela constrói as formas, né? Ela constrói. Mesmo que a gente esteja diante de alguém que a gente aperta a mão do outro, a gente não está vendo o outro direito, nós estamos vendo uma forma. A gente constrói isso. Mas passa 20 anos e a gente diz, olha, eu estava do lado daquela pessoa, eu nunca me dei conta direito daquela era, né? Porque a gente vê formas, né? Então quando a gente se aproxima da morte, a gente também vê formas. Essas formas são formas que elas podem não existir mais, né? no sentido tangível.
tangível em lugar nenhum, mas a gente encontra essas formas, a gente reencontra essas formas. Elas significam muito, elas têm significados para nós, assim, né? Então a gente pensa através dessas formas. É natural que as pessoas mais velhas elas comecem a valorizar e pensar mais no que já passou, nas relações com outras pessoas. E um dos fenômenos do envelhecimento é o fato que a pessoa perde o futuro, perde a visão do futuro. Ela não consegue mais pensar para frente. Ela tem dificuldade também, todo mundo pensando para frente, ela também não está encaixando mais em lugar nenhum. Ela não tem mais uma inserção. Quando ela fala de coisas que aconteceram para trás. Aquilo começa a ficar importante para a pessoa pensa de novo. Essas formas elas vão ficando super importantes, né? Isso é um sintoma do envelhecimento. Mas a nossa mente, por exemplo, quando nós estamos operando dentro da perspectiva de energia autônoma, a nossa visão ela se projeta além da nossa própria vida. Nós temos alegria com o que vai acontecer diante da nossa própria vida. A gente não está trabalhando de modo instrumental para a nossa vida tangível. Nós estamos trabalhando de uma forma muito ampla. Então essa mente ela não cessa, ela segue. Então não tem esse envelhecimento nesse sentido. Eu acho que a gente vai limitar por mais uma e mais uma e isso aqui. Não vamos expulsar daqui, não vamos? Então mais 3. A gente podia começar lá porque tem uma aqui? Agora seria a 4ª. Vamos começar 1, 2, 3 e 4. Boa noite. Como manter essa estabilidade no momento assim, estresse, automação, Então, como manter estabilidade no momento de estresse? Quanto mais a gente precisa, né? Quanto mais difícil é também. Agora, melhor fazer assim, ó. Elemento terra. Focar o elemento terra, só ele, o elemento água, o elemento fogo, o elemento ar, o elemento ar. Só olha para eles. Se tu olhar a situação, aí tu fica tudo. Aí depois tu abre um pouquinho o olho para a situação, e mantém a energia. Não. Meninas não. Boa noite. A minha pergunta é sobre 2 coisas: projeção astral e sobre as dimensões. A meditação é a única prática que alcança outra dimensão. Então eu queria saber até que ponto, por exemplo, nível de meditação, não sei como eu posso falar isso, a gente consegue entender que chegou a outra dimensão, a 5ª dimensão, e sobre projeção astral, que é o transcender, se é possível estar aqui e minha mente ir lá na minha casa agora e observar e tal, como é que está. E volta a isso. A projeção astral é uma expressão, acho que foi o Valdo que cunhou isso, mas isso significa a descrição da mobilidade da nossa mente. A gente pode deslocar nossa mente para outros lugares. Eu estou aqui agora, eu posso pensar na minha casa, que ficou aberto, que ficou fechado, não fechei a porta da cozinha, a minha chave eu deixei em tal lugar, eu tenho que pedir para tal pessoa. Se eu não tivesse ido lá agora para olhar, não tinha lembrado disso, não tinha visto isso. É assim. Então, todos nós temos essa capacidade, né? É assim. A gente pode deslocar nossa mente para outros lugares, palmilhar aquilo, retornar, mandar um WhatsApp para lá e tentar resolver as coisas.
É assim. Então nossa mente tem essa capacidade, esse poder. Ela pode fazer outras coisas também, complexas assim, à distância. Mas o ponto principal que a gente está olhando aqui, o ponto da felicidade, o ponto da liberação do samsara. Por exemplo, eu posso também ficar fazendo essas coisas à distância, dentro do movimento usual do samsara, porque eu gosto de uma coisa e quero escapar de outra coisa. Eu estou dentro dos 12 elos. Não posso ter muitas capacidades da mente, mas dentro dos 12 elos, aí não resolve. Mas fenômenos existem. Uma outra pergunta pelo meio, depois, por favor. Boa noite. Sobre meditação, eu queria saber se é necessário passar pelo processo da concentração, né? No caso, por exemplo, acho que é chamada, né? Se concentrar na respiração e tudo mais. Quer dizer, e no caso de você observar a mente também seria chamada, não é isso? Eu queria saber se uma pessoa que não tem muito costume com a prática, se pode diretamente já tentar meditar observando a mente. Ela pode. Agora, pode ser que a pessoa avance muito devagar, né? Mas tem pessoas que talvez em outras vidas já meditaram que fica fácil. Agora, shamatha, se a pessoa, por exemplo, ela tem uma habilidade de meditar focando a mente, ela pode avançar muito rápido. Ela treina no shamatha e avança super rápido. Eu acho bom treinar as etapas todas. Acho que essa é a última. Boa noite, Amar. Qual o sentido da acumulação de mantras para o budismo tibetano e dentro das salas? Isso é assim, os mantras são recitados, eles significam que se abriu a mandala. Essa é a forma correta de praticar. A pessoa desenvolveu uma visão de lucidez e ela sustenta aquela visão de lucidez enquanto recita o mantra. Então o mantra é uma acumulação de prática de lucidez, de sabedoria. Quando a pessoa está com aquele olhar, ela vai contemplando tudo, vai vendo tudo de forma elevada. Então ela desenvolve a capacidade de se mover dentro desse mundo das mandalas. Esse é o sentido. Quando a pessoa não tem essa habilidade a esse nível, a pessoa pode recitar os mantras, mas não vê as mandalas. Aí ela talvez tenha um ou outro flash das mandalas, o que já é uma boa coisa. Agora, se a pessoa não tem nenhum flash das mandalas e está recitando os mantras, a pessoa pode estar recitando os mantras na aspiração de ter um flash das mandalas. É como ver alguém que pede, por favor, desça essas bênçãos que eu consiga obter um resultado. A pessoa também, no final de um tempo, ela obtém os resultados. Agora, pode ser que a pessoa recite os mantras como alguém que contabiliza coisas. Então, aquele mantra está funcionando dentro de uma perspectiva autocentrada, com a motivação equivocada. Aí você não está fazendo nada a não ser uma complicação da sua própria vida. Agora, se a pessoa está recitando mantras com o som do mantra apenas, isso não tem significado também. Como a pessoa vai renascer como músico e como papagaio. Isso eu falei lá. Ainda assim, eu acho que alguma recitação é interessante. Por exemplo, eu mesmo recitava em japonês o Sutra do Coração. Aquilo foi super importante para mim. Nessa época, primeiro eu vi o conteúdo, mas em japonês eu não entendi nenhuma palavra. Mas aquilo me estabeleceu uma conexão com o Sutra. Também a recitação dos mantras, eu acho que mesmo o som do mantra, ele faz um sentido. A gente recita o som, no mínimo, quando a gente ouvir esse som em algum lugar, a gente vai desenvolver a conexão, pode ser que a partir dali a gente termine entendendo o que significa aquilo.
se não nessa vida, numa outra vida, a gente escuta o som que não faz sentido.